Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadia, ginecologista. Eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje é mais um episódio do nosso podcast do Hipotálamo Vagina. O tema de hoje também foi solicitado por vocês. A voz das nossas ouvintes é a voz de Deus. Então, elas pediram pra gente falar sobre doença do refluxo gastroesofágico e cá estamos. Quem é que veio pra falar sobre esse tema, Luciana Pérez? Hoje nós trouxemos uma convidada de Santa Maria, a Carol Cáurio, que é gastroenterologista e nutróloga. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, meninas. É uma honra estar aqui, né, com vocês. A gente já tem um relacionamento instagramável há muito tempo. Muitos anos. Então, desde anos pandêmicos, eu acho. Mas fico muito feliz de estar aqui hoje, contribuindo para as... E nós super felizes que ela está aqui e ainda ela nos contou que a sogra dela é assinante da plataforma HV para médicas. Então já fica a dica para você que é médica e está aqui e não conhece. A gente tem um QR Code que está na tela. Vocês podem acessar e entender um pouquinho mais sobre a nossa plataforma. E a gente manda um beijo para a sogra maravilhosa da Carol, a Josi. Então, beijo, Josi, pra ti. Adoramos a tua participação no grupo do HV para médicas, muito tá? Bom. No final desse episódio, a gente vai ter uma participação especial. Tem fofoca. Se eu fosse vocês, eu ficava até o final. Não, hoje é forte. Hoje a fofoca é forte. E aí vocês vão me ajudar nos comentários a convencer eles o próximo episódio que eu quero gravar com eles, tá? Porque hoje, não, só pra vocês entenderem, hoje tem convidado especial. Surpresa. No final. Fiquem. Tá? Começamos? Vamos começar? Partiu. Bora, Carol. Fala aí, o que é a doença do refluxo gastroesofágico e qual é a diferença entre refluxo ocasional e a doença do refluxo? Tá, então, o refluxo é algo fisiológico. Então, toda vez que a gente se alimenta, a gente pode refluir um pouco do ácido do estômago para o esôfago, e isso é normal. Agora, qual que é a diferença da doença do refluxo gastroesofágico? Então, quando a pessoa ou o paciente, né, vai ter sintomas que incomodam ou quando isso leva a alguma complicação ou algum dano na mucosa. Então, a doença do refluxo gastroesofágico, ela vai ocorrer quando a gente tem uma quebra da barreira. A gente tem fatores que protegem esse ácido de ficar refluindo toda hora e, às vezes, essa barreira não é eficaz o suficiente para isso acontecer. A gente tem o esfíncter esofágico inferior, a gente tem o diafragma com a crura diafragmática, a gente tem um clearance do esôfago que acontece e que faz com que esse ácido consiga ser lavado, entre aspas, e se isso não ocorre, se a gente perde essa barreira, a gente tem a doença do refluxo. E aí a gente tem sintomas, e aí a gente pode ter complicações que a gente vai falando mais adiante. Perfeito. Tá. Bom, continuando então. Carol, quais são os principais sintomas típicos e atípicos da doença do refluxo gastroesofágico? Tá. Sintoma típico é pirose e regurgitação. Que é pirose? Pirose, então, é aquela tradicional conhecida azia. Então, é aquela queimação retroesternal nessa região do peito e que geralmente o paciente diz que é a queimação, que é a ardência, né, de fato. E às vezes ela acompanha da regurgitação, que vem aquele líquido, aquele amargo que ele sente, aquele ácido na boca. Esses são os sintomas clássicos da doença do refluxo. A gente tem sintoma esofágico também, que pode ser uma dor torácica outra, que não essa retroesternal, que pode ser sintoma de refluxo. E a gente tem sintomas extraesofágicos também, que aí é uma gama de sintomas, desde tosse, eructações, que são os arrotos, o paciente pode ter aquela sensação de globos na garganta, que ele diz que é aquela bola na garganta, doutora, que parece que tem uma coisa aqui que não sai, ou a sensação de muco, pigarro. Às vezes, asma pode ser uma manifestação extraesofágica da doença do refluxo, aí a gente vai para dor de garganta. Então, tem vários sintomas que podem ser correlacionais com a doença do refluxo.
Vocês sabem que eu agora, na gravidez, estou muito solidária às pessoas que têm doença do refluxo, tá? Sim. Porque o que eu tenho tido de azia, inclusive contando os bastidores agora, eu acabei de abrir a minha necessaire, tirei uma pastilha e a Luciana Pérez me disse, me dá um chiclete. Eu falei, não, minha filha, é remédio pra azia, a grávida tá on. Gente, é uma sensação horrorosa. É que justamente por esse aumento do volume abdominal, comprime, aumenta a pressão intraabdominal e isso é um dos mecanismos que favorecem realmente o refluxo. É né? uma queimação horrorosa. Tô solidária a você que tá nos ouvindo e tem, tá? Só pra dizer. Aproveitando que tu tá falando de gestação, né? Eu quero saber fatores de risco que contribuem para a doença do refluxo, além da gestação, que a Nadia já deu spoiler. Socorro. Então, um dos principais fatores de risco é o sobrepeso e a obesidade. Então, a gente tem que o IMC, quanto mais elevado ele é, maior é o risco de eu ter doença do refluxo. Então, se eu vou aumentando graus de IMC, tem um estudo que fala que a cada 10 quilos eu posso aumentar em até 68% a minha chance de desenvolvimento do refluxo. Então, bastante, né? é um fator de risco a ser considerado. Bem importante, tá? Além disso, tabagismo é outro fator de risco, porque o cigarro, ele por si só, ele relaxa. Então, eu falei daquela barreira que a gente tem. Então, a gente tem algumas barreiras que protegem contra o refluxo ácido. A gente tem o esfíncter esofágico inferior, que é uma das principais barreiras, e existem algumas medicações, e o cigarro e alguns alimentos, o álcool é outro também, que na sequência entra como fator de risco, que fazem um relaxamento maior desse esfíncter esofágico. E por isso, favorecem mais o refluxo também. Pessoas que comem muitos volumes de refeição, especialmente muito tarde. Então, o ideal seria 2, 3 horas antes da gente dormir, a gente evitar grandes volumes de refeições, porque isso também favorece o refluxo. Tem componente genético na doença do refluxo? Tem. Uns 20% a 30% podem ser um componente genético, apesar de a gente não saber que gene específico, mas esses são os principais fatores de risco que a gente acaba vendo. E alimentos, Carol? Aproveitando que tu é nutróloga, eu acho que tu tem que complementar. Tá. Alimentação. O que a gente tem de evidência, tá? Alimentos açucarados, doces de maneira geral, bebidas gaseificadas, tem também por conta dessa pressão aumentada ali nessa região, acabam contribuindo para a doença do refluxo. Essa questão, assim, porque é uma lista enorme, né, Lu, de alimentos permitidos e proibidos. A verdade é que nem tudo que se fala tem um nível de evidência muito grande. Então, como que a gente trabalha isso com os pacientes? A gente sabe que comidas muito gordurosas acabam demorando mais tempo para esvaziar do estômago e, com isso, facilitando com que essa acidez gástrica reflua. Então, evitar esses tipos de alimentos, porque isso acaba favorecendo. Alimentos que contenham cafeína, café preto, chá verde, chá preto, energético, chimarrão, né? Chocolates, enfim, que também tem esse potencial de relaxar mais esse esfíncter esofágico, fazendo com que isso tenha mais sintoma também. Então, seriam alimentos que eu vou proibir para os meus pacientes? Não necessariamente. Então, a gente olha o contexto desse paciente, olha as preferências também, né? Porque eu digo, tudo não terá. Se tu prefere uma cirurgia. É a frase da vida. Tu prefere fazer uma cirurgia porque tu tem uma herniazinha ou tu prefere dar uma cortada nesse chimarrão? Então, a gente vai falar mais sobre tratamentos depois, mas são alimentos que a gente avalia melhor com o paciente o quanto isso impacta na alimentação dele e o quanto a gente pode ir retirando e fazendo o teste. Eu gosto de dizer assim, vamos testar, ficar 15 dias sem e vamos ver como melhora. Se melhorou, a gente vai tentando tirar devagarinho, né? Perfeito. E uma coisa que eu quero só lembrar também como fator de risco são alguns medicamentos, principalmente que a gente tem usado muito hoje, né? Os análogos de GLP-1 e GIP, a gente vê muita correlação aí com o aumento de... Gente, que é os análogos de GLP-1 e GIP aqui, a gente sabe que vocês, a maioria sabe, né? Mas é o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, né? São remédios que a gente vê com muita frequência também gerarem sintomas de refluxo. Acabam contribuindo também. E um medicamento que eu sempre falo que contribui, que a população geral acaba usando bastante, é anti-inflamatório não esteroidal. Então, tem aquele remedinho bonitinho, cor-de-rosa na farmácia, que é usado para cólica,
né? Ibuprofeno, que tem um nome FEM, que é tudo de bom e que os pacientes usam a rodo. E isso também acaba lesando mucosa e facilitando erosão. Então, toma cuidado. Prestar atenção, pessoal. Fica a dica. Bom, como que é feito o diagnóstico da doença do refluxo, Carol? E quais casos são necessários exames como endoscopia ou uma pH-metria esofágica? Tá. Então, a gente tem alguns cenários, tá, gurias? A gente pode se basear se um paciente tem uma história clínica clássica. Então, tem pirose e regurgitação. É um paciente jovem que não tem sinais de alarme na sua história. Quando eu falo em sinais de alarme, eu vou falar em perda de peso, eu vou falar em anemia, eu vou falar em disfagia ou odinofagia, aquela dificuldade para deglutir, ou a sensação de que está trancando o alimento quando está descendo. Então, se ele não tem nenhum sangramento, enfim, eu posso lançar mão de um teste terapêutico. A gente tem as principais sociedades, né? A gente tem um consenso brasileiro, a gente tem o guideline americano, tem do Colégio Americano e da Associação Americana de Gastroenterologia, eles divergem um pouquinho. Então, o guideline brasileiro, ele fala para a gente já lançar mão da endoscopia de uma forma mais fácil, porque em tese para nós é um exame mais facilmente disponível. Mas os americanos que falam muito em custo-efetividade falam que é pra gente ir analisando e eu acho que a gente vai no bom senso, tá? Então, tu tá lá no interiorzão, tu tem uma dificuldade de acesso para fazer uma endoscopia, tu vai sair pedindo endoscopia e pH-metria para todo mundo. Então, se é um paciente jovem, sintoma típico, sem alarme, pode fazer um teste terapêutico com um inibidor de bomba de próton, que seria a terapia inicial da escolha, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, em tese sem diferença entre um e outro na resposta ao tratamento. Mas eu tenho um paciente que é mais velho, eu tenho um paciente que tem algum sinal de alarme, ou eu tenho um paciente que tem algum sintoma típico. Então, esse é o paciente que eu vou lançar mão mais precocemente da endoscopia. E nesse caso, eu até prefiro não utilizar nenhuma medicação para não mascarar o resultado da endoscopia. Então, a gente deixa ele off de IBP, que a gente diz, não usa nenhuma medicação para isso, faz o exame para avaliar. Se essa endoscopia me mostra esofagite erosiva, que são aquelas machucados na mucosa, grau B, C ou D, eu tenho uma DRGE confirmada. Carol, DRGE. Doença que do refluxo gastroesofágico. Tem a doença do refluxo. Então, o paciente que eu vou fazer endoscopia e ele não tem uma erosão na mucosa, ou ele tem uma esofagite grau A, eu chamo ele de não confirmada, doença do refluxo não confirmada. Então, esse paciente é o que eu vou lançar mão da pH-metria. A pH-metria, a gente tem a possibilidade de avaliar tanto o refluxo ácido na pH-metria convencional e a gente tem a impedância pH-metria, que ela avalia também o refluxo fracamente ácido ou o refluxo alcalino. Interessante. A pH-metria, leigamente, assim, te perguntando, seria para avaliar como é que está o pH ali da transição do estômago para o esôfago, é isso? Exato. A gente consegue ver o tempo de exposição ácida do esôfago. Então, a gente sabe que se a gente tem mais que 6% das análises lá da pH-metria, com um pH ácido, a gente tem a doença do refluxo gastroesofágico confirmada. Interessante. Bem interessante. E a impedância pH-metria, ela consegue nos dar o refluxo alcalino, que às vezes um paciente que tem uma doença do refluxo refratária, está usando inibidor de bomba, eu já troquei ou aumentei a dose e ele ainda segue sintomático, muitas vezes isso pode ser um refluxo fracamente ácido ou um refluxo alcalino e aí a pH-metria convencional não pega. Não vai pegar. A pH-metria, a gente tem algumas formas de avaliar a pH-metria. A pH-metria convencional é meio chatinho de fazer, porque fica um catéter. Eu ia te perguntar acoplado. como é que é feito, tá? Então, fica um catéter acoplado por 24 até 72 Tudo horas. Isso? E aí fica como se fosse um holter, como se fosse um... Mapa. É um mapa, né? Então, só que tu fica com aquele catéter acoplado para ficar medindo o pH das diferentes regiões do esôfago. Tem um outro método que acaba sendo
colocado por via endoscópica lá na região acima do esfíncter esofágico inferior e fica mandando sinais, que seria tipo um botãozinho que fica preso lá por endoscopia, é colocado. Mas isso, assim, eu não tenho acesso, né? E aí teria que colocar e depois retirar. Ele cai. Ele cai sozinho em 4 a 10 dias, então... Eu também. Mas tu sentiu que não é muito não fácil, é né? fácil, Por isso que tem acesso. que ser realmente para quem precisa. Não é sair pedindo pH-metria para todo mundo, Não, a pH-metria, gente, eu acabo usando sempre que um paciente não melhora com o tratamento padrão. Eu tenho uma DRGE... Tem uma doença do refluxo, né? Tem uma doença do refluxo que não melhora com o meu tratamento padrão. Ou eu tenho uma doença do refluxo que eu melhorei, mas que eu tenho uma complicação e que eu vou acabar tendo que ir para uma cirurgia, por exemplo, eu sempre vou precisar avaliar com pH-metria e também vou precisar avaliar com manometria, que é o exame que avalia a peristalse do esôfago, as diferentes pressões nos diferentes locais do esôfago, para saber se minha cirurgia vai ser possível, se eu não vou trocar um distúrbio por outro. Fica mais complexo, né? Eu deixei meu pensamento intrusivo vir quando eu falei, eu quero esse. Eu pensei na facilidade. Não, pessoal, eu não quero nenhum, tá? Tô brincando. Bom, seguindo, Carol, quais são as possíveis complicações da doença do refluxo gastroesofágico quando não tratada adequadamente? Tá. A principal complicação da doença do refluxo não tratada é a esofagite erosiva. Então, até 25% dos pacientes vão fazer essas erosões no esôfago. Essas erosões, elas podem ser severas. E essas erosões, elas podem levar a diferentes complicações. Então, eu vou ter estenose. Então, pensa lá, um ácido subindo, corroendo toda hora a tua mucosa, né? O corpo vai começar a tentar se adaptar. Então, ele começa a ter modificação celular, ele começa a tentar se proteger de alguma forma. Então, acaba levando a um pouco de fibrose local e isso acaba estreitando e gerando sintoma. Então, daí o paciente fica com disfagia, com aquele desconforto para engolir, aquela sensação de que tem uma comida trancando. Então, isso é uma complicação. Outra complicação que vem desse excesso de ácido cronicamente acontecendo e que eu meio que comecei a falar é a questão da metaplasia. Então, a gente vai tendo modificações celulares, especialmente na região mais baixa do esôfago, que podem gerar o que a gente chama de esôfago de Barrett, que é uma complicação da doença do refluxo que ocorre em até 5% dos pacientes com refluxo e que pode levar a câncer de esôfago. Isso é muito importante. Nossa. A prevalência é baixa, mas é muito importante que o paciente saiba, né? A prevalência do Barrett já é baixa e a prevalência do adenocarcinoma no Barrett é de 3%. 3 a 5%, depende da literatura. Mas ainda assim, eu não quero que seja eu, ainda né? existe, então, né? a gente Exatamente. precisa ficar fazendo essa monitorização frequente. É uma coisa prevenível se for tratada, né? Claro. Então, bem interessante. Beleza. E, Carol, quais são as mudanças? Agora vamos falar em estilo de vida que eu adoro. Ela adora. Que eu adoro. também. Quais Eu também. são Eu as também. mudanças de estilo de vida que realmente tem evidência científica? Realmente, presta atenção na voz. Realmente tem evidência científica contra o refluxo. O que a gente vai orientar, assim, via de regra para todos os pacientes? Via de regra, para todos os pacientes, a gente precisa perder peso. Eita. Então, mesmo pacientes com IMC normal se beneficiam da perda de peso na doença do refluxo. Então, isso é bem importante. Tá? Tu até falou dos análogos do GLP-1 e eu fiquei pensando... acaba que ele piora o refluxo, mas a longo prazo o paciente acaba melhorando da doença do refluxo por tratar a obesidade. Perder peso. Então, esse é o fundamental. Cessar o tabagismo. 44% de melhora do sintoma de refluxo por parar de fumar. Bastante. Comprovadamente, que reduz refluxo é levar a cabeceira da cama. Olha que difícil. Então, 15 a 20 centímetros que a gente coloca não vale aqueles travesseiros anti-refluxo que as pessoas ficam assim. Então, Eu nem sabia que existia. Tem. Horrível. E a maioria das pessoas acha que tem que comprar. É a minha opinião horrível da gestação, porque eu testei ali, né? E não é. Tu vai escorregando, muito então não é eficaz. Não funciona. Então,
coloca, sei lá, um tijolo no pé da cama, lá na cabeceira, e eleva 15 a 20 centímetros, é um palmo que tu eleve, por uma questão de posicional mesmo, né? Então, vai evitar de refluir com mais facilidade, especialmente durante o sono. E evitar de comer grandes volumes de refeição antes, 2 a 3 horas antes de dormir. Essas são as principais evidências que a gente tem. Perfeito. Ótimo. Socorro! Vou ter que jantar mais cedo. Óbvio, né, Nadissa? Mas isso eu achei que tu já tinha aprendido comigo. Não, tava jantando tarde. E antes que eu esqueça, o vinhozinho, o álcool Álcool. ali, antes no jantar, ele também vai interferir. Então, gente, não adianta. Eu tô jantando 1h e meia antes de dormir, tá ruim, né? Depois e quer reclamar, a grávida com 1h30 de... Então, aí ela assim, tá pedindo. o que eu sugiro na prática para os meus pacientes é comer menores porções mais vezes ao dia, para gestante, inclusive, é uma sugestão, tá? Porque isso acaba levando à melhora do sintoma. Então, tu não enche o estômago, não pesa, não Tudo reflui. não terás, né? Não tem almoço grátis. Tudo não Droga. terás. Ah, Não. pessoal, hashtag tamo junto. Segue o baile. Próxima, Luciana Pérez. Número 8, Carol, pergunta 8. Quais as classes de medicamentos que mais funcionam para tratar a doença do refluxo? Existe risco de um uso prolongado? Tu já deu um spoiler aí. Tá. Então, o principal tratamento em todos os consensos de todas as entidades gastroenterológicas são os inibidores de bomba de prótons, os IBPs, que eu classicamente chamo. Então, a gente tem 7 classes de inibidores de bombas de prótons. Em tese, nenhum deles tem uma superioridade ao outro. Na prática, a gente vê que alguns acabam funcionando mais rápido, o paciente reclama menos ou infere que melhorou mais rápido com um ou outro. Mas, em tese, pode usar qualquer um. 4 a 8 semanas de tratamento e depois a gente vai revisando. Carol, nessa classe que tu falou agora dos inibidores da bomba de prótons, não é pra você se automedicarem com esses nomes, tá? A gente não vai falar doses, mas só pro pessoal se situar os nomes populares das medicações, nomes de venda. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, são esses prazóis bem conhecidos. Da vida, conhecidos. Perfeito. Isso. E a outra classe que se tem? A gente tem o vonoprazan, que é uma outra que atua em outro local nessa bomba de prótons, que seria nesse local que faz essa liberação de acidez do estômago, que teria uma eficácia similar. Então, os estudos são de não inferioridade, então a gente pode utilizar que eles têm um benefício e cicatrização de mucosa talvez mais rápida, mas eu sempre fico me questionando assim, se isso é indústria farmacêutica ou se isso é realidade. Mas, enfim, poderíamos usar as duas medicações, é o que os consensos trazem. Tem outras classes de medicações, os bloqueadores H2, que bloqueiam a bomba em outro lugar, inibindo secreção ácida, mas a eficácia é bem menor e ainda tem chance de ir perdendo resistência, então a gente não utiliza mais. Tem alguns alginatos, que são aqueles de barreira que as pessoas costumam usar, que talvez tu esteja usando na gestação, inclusive. Estou, é o que dá. Mas... Sério? Só o que dá? Ai, que horror. Mas, assim, eles são limitados no tratamento, especialmente quando é esofagite erosiva. Então, a gente não utiliza de rotina. Essas medicações a gente usa por um tempo. 4, 8 semanas, quando são sintomas típicos. Quando são sintomas extraesofágicos, a gente usa uns 12 semanas. E a ideia não é ficar usando isso para sempre. Então, a ideia é, eu vou tentando, depois desse período, tirar fora essa medicação, reduzindo dose devagarinho, até a mínima dose eficaz, ou tentar, porque o meu paciente mudou de estilo de vida, perdeu peso, melhorou, ficar sem a medicação. Então, essa é a ideia. Perfeito. E aí, falando agora de tratamento cirúrgico, quando que a gente precisa indicar tratamento cirúrgico para o paciente? Tá. O tratamento cirúrgico, ele é para aquele caso mais complicado. Complicado com o quê, Carol? Complicado com uma esofagite erosiva mais severa, ou que não cicatriza, ou que cicatriza e depois acaba recidivando nessa retirada do inibidor de bomba de próton. Ou um paciente que tem uma hérnia muito volumosa, também eu posso lançar mão da cirurgia.
Ou, por exemplo, um paciente que às vezes não quer ficar usando remédio para o resto da vida. Então, um paciente jovem que me olha e diz, ai, Carol, eu não quero ficar usando remédio. Isso aí eu vi que acontece XYZ, que depois a gente pode comentar mais um pouquinho. Sim. Não quero ficar usando, eu posso operar? É uma possibilidade. O paciente que responde bem ao inibidor de bomba é o paciente que melhor vai responder à cirurgia, mas eu tenho que te dizer que 25% dos pacientes em 5 anos voltam a usar inibidor de bomba. Porque pode recidivar. Claro. 1 a cada 4. É ruim, né? Eita, A gente tem Mas várias... qual é a prevalência de paciente que efetivamente precisa de cirurgia, assim? O que eu quero saber é quanto % de paciente se trata e fica bem com o medicamento. 70% dos pacientes que têm doença do refluxo não erosiva, eles ficam bem com a medicação. Tá. É bastante, é bom. É uma medicação. A medicação costuma funcionar bem. Então, é uma mínima percentagem de paciente que eu acabo lançando mão da cirurgia. Então, eu vou dizer para vocês que eu indico muito pouco cirurgia para os pacientes, especialmente por causa dessa questão da recidiva. A gente tem algumas outras terapias que estão sendo estudadas. A gente tem algumas possibilidades por endoscopia, de fazer como se fosse uma fundoplicatura no estômago, no esfíncter esofágico, né? Apertar, fazer uma válvula por endoscopia, métodos minimamente invasivos. A gente tem eletroestimulação da região ali do esfíncter esofágico inferior, que são coisas que também a gente pode lançar mão antes, né? Ou até mesmo depois numa cirurgia que não funciona, por exemplo. Então, tem possibilidades. Não, faz todo sentido, né? Eu sempre digo, cirurgia é cirurgia. Cirurgia não é que suco, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Então, se Cirurgia dá sempre pra... tem risco. Se dá pra escapar, ótimo. Se não dá, óbvio, não somos anti-cirurgia, né, pessoal? Não, Fala sério. ninguém. Mas, assim, né, fica bom senso. Palavras difíceis. A gente falou sobre o risco do uso a longo prazo. Tu quer comentar mais um pouquinho o que pode acontecer de risco de usar essas medicações, por exemplo, os inibidores, por um período prolongado, quem fica usando crônico, assim, anos? Eu acho que é importante falar, até porque tem aquelas pessoas que se automedicam. Exato. Isso, é pra você que se automedica. E eles ficam ad eterno. Eu tenho uns pacientes que eu vejo assim, é medicamento de uso contínuo deles. Não tira. E aí? Lu, o que eu acho mais perigoso ainda é que, às vezes, o paciente recebe a orientação médica de uso de um inibidor de bomba de próton, especialmente porque usam por polifarmácia. Então, eu uso um monte de medicamentos, o meu doutor disse que eu preciso usar mais um medicamento. Sim. Eu vejo isso também. Para verdade. proteger o meu o estômago. Pelo amor de Deus. Então, assim, isso me deixa, assim, mais com o coração doído, tá? Mas o paciente, ele gosta do remedinho do vizinho. Então, é importante a gente frisar que a gente precisa analisar essa mucosa. Um paciente que não está conseguindo ficar sem o inibidor, será que ele tem doença do refluxo mesmo? Ou será que ele tem um esôfago hipersensível? Ou será que ele tem uma pirose funcional? Ou será que ele tem uma esofagite eosinofílica? Que são doenças que imitam o refluxo, mas que não são refluxo e não se tratam com inibidor de bomba. Então, tem tudo isso que precisa ser avaliado por um profissional especializado. Então, para não ficar o pessoal se medicando, toda pirose né? é refluxo, fica a dica, né? Eu acho que é isso, diagnósticos diferenciais. Mas falando, assim, de complicações a longo prazo do inibidor de bomba, como é um remédio que ele modifica a acidez, modifica o pH do estômago, então ele acaba interferindo na absorção de alguns nutrientes. Então, magnésio pode ser interferido na absorção, cálcio, levando, por exemplo, a longo prazo uma osteopenia. A gente pode ter deficiência de vitamina B12, né, levando a complicações ao longo prazo, parestesias, até demência. Mas isso não é secundária da medicação inibidor de bomba, é secundária da deficiência da vitamina B12, que não foi tratada e que a longo prazo pode ter essas complicações. O que a gente tem de certezas, assim, de riscos maiores? Infecções intestinais, especialmente infecção por Clostridioides difficile, que é uma bactéria que causa uma diarreia crônica e é bem complexa de tratamento, especialmente porque acaba mudando o pH
do tubo digestivo e acaba favorecendo o crescimento dessas bactérias patogênicas. Então, essa é a principal complicação. A osteopenia é outra complicação também, e doença renal crônica também está relacionado. Eita, nós. Por isso fica a dica, né? Cheguei a dar um grito quem tá ouvindo no Não utilize som, vai medicamento sair. sem prescrição médica. Por conta, por longos períodos principalmente. Agora, só para complementar, gurias, um paciente que precisa usar medicação, ouve a doutora Carol falar tudo isso e fica enlouquecido, né? Perfeito. Então, com orientação, com acompanhamento, então a gente vai ficar dosando as vitaminas, a gente vai ficar cuidando como que tá a alimentação, a gente vai ficar fazendo todo esse processo. Então, não precisa se preocupar no paciente que tem a indicação formal de eu utilizar a medicação. E outras coisas que são bem midiáticas, tá? Câncer gástrico não tem relação com o uso crônico de inibidor de bomba de próton, nem demência, que Eu também... não sabia que falavam isso. tá na moda. Os pacientes chegam dizendo, não, esse remédio me dá demência. Não, o remédio não dá demência. Mas eles falam que dá câncer de estômago também? Meu Deus do céu, eu então, não sabia. É aquela coisa do doutor Sim. Cinto Brega que De começou a nada eu ficar... duvido nessa vida. Só por Deus. Então, Prosseguindo, Carol, o refluxo pode afetar outras estruturas além do esôfago, né? Como garganta, laringe? sim, a gente tem um refluxo faringo-laríngeo que pode acontecer e lesar. Então, esses sintomas que eu falei ali de atípicos, na verdade, eles são relacionados com essas estruturas, né? Então, pode dar tosse crônica, pode ter alteração do esmalte dentário, que eu não vou dar spoiler, depois a gente vai conversar mais. Mas, sim, tosse crônica, por exemplo, até 40% dos pacientes com tosse crônica têm doença do refluxo. 40%, muito alta, né? Bastante. E pacientes que têm asma descontrolada, asma grave, asma que Não melhora não com melhora nada. com nada, até 60% desses pacientes Uau. podem ter doença do refluxo. Então, não é incomum a gente ter o refluxo atrapalhando outras áreas da vida. Mas uma coisa que é importante, a gastroenterologista que mora em mim falar, é que, assim, aquelas alterações que às vezes os pacientes chegam dizendo assim, tem um edema na minha corda vocal, eu vim consultar contigo porque eu tenho um edema na corda vocal e o doutor disse que pode ser refluxo. Ou alguma hipertrofia das regiões ali da hipofaringe. Não necessariamente. Então, aí entram as avaliações extras. Aí vai entrar a endoscopia, aí vai entrar a impedância e pH-metria para avaliar melhor esse paciente, para eu não também estar tratando tudo como refluxo Claro. e deixando passar outras coisas. Perfeito. A importância da boa anamnese. Exatamente. Básico bem feito. Pela 100ª vez nesse podcast. Não Quem aguento- tá assistindo o 65º episódio não aguenta mais eu não ouvir. aguento mais falar o óbvio, mas em 2026 eu tenho que repetir. Infelizmente. Bom, que mais que a gente tinha para te perguntar? Existe relação entre o refluxo noturno e o maior risco de complicações? Existe. O refluxo noturno, ele acaba inferindo um maior tempo de exposição ácida desse esôfago. Então, com isso, eu acabo tendo maior risco dessas complicações todas que a gente falou. Principalmente do Barrett. O Barrett está diretamente relacionado ao refluxo noturno. Além disso, a gente sabe que esse refluxo pode causar despertares nos pacientes. Até 40% dos pacientes relatam despertar noturno e isso atrapalhar na qualidade do sono. Atrapalhando na qualidade do sono, atrapalha no quê? Qualidade de vida. Então, Efeito dominó. exatamente. Então, tanto para complicações diretas da lesão da mucosa, quanto para complicações de qualidade de vida mesmo, a gente sabe que pode impactar. Lembra da cama levantada? Isso já ajuda um pouquinho. Já ajuda, Perfeito. né? Ótimo. Perfeito. Depois do controle clínico, o refluxo pode voltar? Quero saber se o refluxo é uma condição crônica ou uma condição aguda. Posso ficar curada? O que eu falo assim para os meus pacientes, ó. Refluxo é chato. Porque eu não tenho um remédio que te cure. Eu tenho medidas que vão te ajeitando. É assim que eu falo para meus pacientes no consultório, tá? Então, eu te ajeito. O remédio ajuda, a gente vai organizando a tua vida, o teu entorno, que tu não está fazendo na maioria das vezes, né? Os cuidados com a alimentação, os cuidados com o estilo de vida, porque eu acabei não falando, mas sedentarismo
também está relacionado com maior risco de doença do refluxo, tá? Então, vai fazer atividade física, vai comer melhor, vai perder peso, vai fazer o tratamento, e aí, provavelmente, o teu refluxo vai melhorar. Mas ele pode voltar. Sim, é uma doença crônica e por ser uma doença crônica ele pode ter períodos de maior exacerbação ou não, dependendo da fase da vida que tu tá. E se tu voltar a ganhar peso também, pode voltar o teu refluxo. Eita, tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Perfeito. Vamos para a nossa participação especial? Vamos. Rufem os tambores do vídeo de abertura. Eles vão fazer, né? Eles vão fazer. Quem será? Tchan, tchananã. Nós vamos trazer a cadeira ou ele vem? Nós vamos trazer a cadeira. Bom, e o nosso convidado especial que veio para essa segunda parte do podcast, que vocês vão entender o que ele vai falar, é o Bruno Saldini. O Bruno é especialista e mestre em dentística restauradora. Bruno é o primeiro especialista nessa área que vem aqui no programa, hein? Seja bem-vindo. Muito obrigado, gurias, pelo convite. Até para a gente conversar um pouco sobre a correlação da saúde bucal com o refluxo gastroesofágico. Antes de tu começar a falar, eu vou te falar, além dele ser mestre, especialista, ele tem 2 coisas do currículo que eu vou citar. Ele é filho da Suzana, que nós somos fãs maravilhosas. Fala, quem é a Suzana, Suzana Pessini, é uma celebridade na ginecologia, tá? A nível que vai vir aqui no podcast. Vai vir aqui no podcast. Nós estamos fazendo uma pressão. Somos Suzanetes, vou te colocar no teu currículo. Botou na obrigação, hein? E ele é o excelentíssimo da doutora Luciana Pérez, tá? Que eu brinquei com eles que eu queria fazer um episódio de sexualidade, mas se negaram. Não quiseram, então eu trouxe eles. A cara dele, coitado. Vamos ver o que o Rafa fala. Então a gente vai pegar leve. Rafael vai fugir. A gente vai pegar leve com ele. Isso. Vamos pegar leve. Então a gente vai falar de doença do refluxo e saúde bucal, tá? Então, primeira pergunta para ti, Bruno. Como o refluxo gastroesofágico pode afetar os dentes e a saúde bucal? Bom, a pessoa com refluxo gastroesofágico ou com a doença do refluxo, ela vai ter uma saliva contaminada, uma saliva alterada. Alterada como? Ela vai ter um baixo pH. Ela vai passar de 7 para 3,5, 4,5, 5,5, dependendo do grau de refluxo. Essa saliva contaminada, ela é contaminada pelo ácido gástrico, né? O ácido gástrico, então, ele tem o ácido clorídrico, que é o pior ácido que pode entrar na boca do ser humano, porque ele é extremamente descalcificante, ele é extremamente desmineralizante, então ele atua de maneira muito agressiva na superfície do esmalte. O ácido gástrico, ele ainda tem uma enzima que se chama pepsina. A pepsina, ela é utilizada no estômago para digerir a proteína. E ela é uma enzima do grupo das collagenases não específicas, então ela degrada o colágeno. Mas, Bruno, onde é que tem colágeno no dente? Né? O colágeno ele é 20%, aproximadamente 20% da dentina. E se a gente remove esse colágeno da dentina, a dentina ela aumenta a friabilidade dela. O que isso significa? Ela perde a resiliência dela, ela esfarela muito fácil. Fica fraca. Então, exatamente, ela desgasta muito rápido. Então, é muito agressivo por causa disso. Aí vem a pergunta, mas como é que ela chega até a dentina? Porque ela é coberta por esmalte, né, na porção coronária, e coberta pelo periodonto na região radicular. Bom, ela entra em contato com a dentina quando a gente tem um desgaste desse esmalte, né, seja por bruxismo, que é um desgaste mecânico, seja pelo desgaste químico do ácido, né, na erosão, ou principalmente, que é o principal grupo de risco, que é aquele grupo com raiz exposta. Eu vou trazer um dado aqui, que 70% da população adulta tem algum grau de raiz exposta. Eita, bastante. Então, quando o ácido ele entra em contato com essa dentina, ela é muito agressiva. Vai agir a pepsina, vai agir o ácido clorídrico e vai acelerar muito esse desgaste, né? E não é um desgaste como na cárie, como na doença cariosa, que a desmineralização, o desgaste, a cavidade, ela só fica localizada ali onde está aderida a placa. O desgaste por ácido gástrico, ele faz uma lavagem no esmalte. Ele faz um desgaste que a gente chama de volumétrico. Ele destrói tudo que ele vê pela frente. Então, tem até alguns fatores que pioram esse quadro. Que é, por exemplo, o uso de placas de bruxismo,
porque daí acumula muito ácido entre a placa e o dente. Alinhadores, né? Pessoas dormem com alinhador, então acaba aumentando esse refluxo noturno e tem esse aumento então, do desgaste. Então, respondendo a pergunta, então ele é um ácido muito agressivo que causa um desgaste muito acelerado da superfície dentária. E que pode danificar bem os dentes. Muito. Socorro, Deus. Beleza. Eita, nós. Então, prosseguindo, quais são as principais consequências do contato frequente do ácido gástrico com os dentes? Eu sei que tu parcialmente respondeu, mas acho que tu pode falar um pouquinho mais. Não, acho que aquilo é importante a gente falar, como muito bem falou a Carol, da diferença da doença do refluxo com o refluxo. A doença do refluxo que está associado a problema anatômico, estrutural, genético, transtorno alimentar, esse é mais fácil de a gente, do gastro, trazer o diagnóstico com uma endoscopia. Mas tem um grupo mais silencioso, que é o grupo do refluxo gastroesofágico, que pode ser causado por medicamento, como ela comentou, pode ser causado por obesidade, pode ser por má alimentação, por uso de vapes, né? O vape, ele tem uma substância nas essências que se chama glicerina. A glicerina, quando ela é queimada, tá nessas essências de limão, menta, enfim, qualquer essência tem a glicerina. Quando a glicerina ela é queimada, ela forma um acetaldeído. Esse acetaldeído, ele, além de ser cancerígeno, e me corrija se eu estiver errado, Carol, ele arrebenta o esôfago do paciente. Ele causa esofagite, ele causa úlcera, ele causa gastrite. Então, onde é que eu quero chegar aqui? São pacientes que eles desenvolvem uma doença com boca limpa. São pacientes que desenvolvem doença por um hábito de vida, né? Por um comportamento. São pessoas que, é uma geração principalmente, que vai desenvolver doença sem ter tido nenhuma restauração em boca. Vai ser uma geração que provavelmente vai ser mais restaurada do que a geração anterior, justamente pelos hábitos comportamentais. Então, por isso que é muito importante esse diagnóstico precoce, esses primeiros sinais. Então, assim, eu encaminho para Carol em Santa Maria, eu encaminho para o especialista. E aqui eu não falo como dentista, que eu falo como um promotor de saúde. Ao primeiro sinal de erosão, ao primeiro sinal que eu vejo de desgaste, que eu já vou falar, imediatamente eu tenho que encaminhar para especialista. E esse paciente, gurias, é o paciente que eu vou pedir a endoscopia, mas eu também vou lançar mão da pH-metria que tu tinha perguntado antes, quando que a gente vai questionar. Perfeito. Porque às vezes, mesmo que a endoscopia venha normal, é a pH-metria ou a impedância pH-metria que vão me dar o diagnóstico e te ajudar no tratamento. Exatamente. E tem um dado que eu trago aqui, que metade das pessoas que têm refluxo gastroesofágico não sabem que tem. Né? Então, é uma pessoa que não se identifica, não tem aqueles sinais clássicos, mas eu identifico na boca. Então, a gente tem que encaminhar para um profissional que saiba qual exame indicar, que saiba a conduta para controlar, para tratar ou controlar esse transtorno. Né? Então, assim, os primeiros sinais que os sinais iniciais em boca, o que a gente nota? O ácido, ele torna o esmalte vulnerável. Né? Ele amolece, como se amolecesse a superfície do esmalte. Então, o esmalte ele começa a ficar opaco, sem brilho, ele começa a ficar um esmalte poroso, e por essa porosidade ele começa a absorver muito pigmento. Então, assim, pigmento de chimarrão aqui no sul, café, chá preto, ele começa a ter esses pigmentos externos. O paciente ele pode ter muita sensibilidade. Aqui é um sintoma muito clássico se tem a doença ativa, porque a cada dia ele vai expondo uma nova camada de dente. Então, aumenta a sensibilidade. Então, provavelmente, o paciente que tem sensibilidade tem a doença ativa. E a gente tem um hábito, que não é um bom hábito, de terceirizar a sensibilidade para a farmácia. Né? A gente acaba comprando um creme dental para sensibilidade, um creme dental analgésico. Então, a gente acaba mascarando esses primeiros sinais, né? A gente mascara esse sinal de alarme, que provavelmente é o início de um desgaste. Pode ser um desgaste pequeno, mas já pode ter uma sensibilidade. Sim, tipo, sensibilidade não é a doença, é o sintoma. Exatamente. Então, tem que procurar a causa da sensibilidade. Exatamente. Outros sinais, um sinal bem clássico que tem de paciente com refluxo é o desgaste da face palatina, ou seja, da parte de trás dos dentes superiores da frente.
Outro sinal clássico, achatamento das cúspides funcionais dos dentes posteriores. O que são as cúspides funcionais? Te ganhou! Já, tá, tu já ia perguntar. O que ganhou. são as cúspides funcionais? São aquelas cúspides, aquela região do dente onde os dentes se encostam. A gente não toca todos os dentes em toda a face. A gente encosta nessa região. As cúspides funcionais é onde a gente mastiga, tá? Então, a gente tem um achatamento, como a gente consegue ver bem ali na foto. A gente tem uma diminuição da salivação, que é a xerostomia. A gente tem mau hálito. A gente tem um desenvolvimento de bruxismo, tá? Então, assim, nesse caso específico, é uma paciente de 24 anos. 24 anos. Que a gente nota um envelhecimento precoce, né, da boca. Se fosse uma boca de 60 anos, ok, tem um desgaste fisiológico. Mas aqui o desgaste não é mais fisiológico, aqui é patológico. Então, é uma paciente que usava vapes, a gente conseguiu controlar, encaminhei para o especialista, foi tratado, e aí agora eu vou iniciar o tratamento reabilitador dela. E é um tratamento que, olhando os sintomas, vai além da estética. É óbvio que a gente, né, pensa aí em estética em boa parte dos casos. Todo mundo, a maioria das pessoas, eu acredito que se preocupe com isso. Mas aqui, falando em sensibilidade, salivação, são questões importantes, funcionais, né? Funcionais. Até de mastigação, achatamento que tu falou ali, não vai mastigar direito o alimento. Exatamente. Importantíssimo. Sim, mas aí, então, chegou o paciente com esses problemas todos. O que a gente pode fazer do ponto de vista odontológico? Obviamente vai tratar, né, com gastro, mas do ponto de vista odontológico, o que pode fazer para melhorar o aspecto dessa boca? Tá. Então, assim, Lu, eu acho que aqui, de novo, eu vou bater na tecla de encaminhar para o especialista corretamente, porque não existe material restaurador que sobreviva ao meio ácido. Não tem. Então, tem que estar controlado, tem que estar tratado. Tá? Tratar a causa base, né? Exatamente. O paciente vai retornar. Eu não vou tratar a doença, eu vou tratar a sequela da doença. Né? Então, eu vou fazer eu vou devolver aquela anatomia perdida. Eu vou devolver aquela função que ele perdeu. Eu vou devolver, claro, no estágio mais avançado, aquele terço, aquela altura do terço inferior da face que foi perdido com esse desgaste. Eu vou devolver uma estética, mas... e aqui independe do material. Pode ser zircônia, pode ser porcelana, pode ser resina. Primeiro tem que estar controlado. Tá? Eu vou mostrar alguns casos aqui que a gente ilustra bem cada tipo de material também. Pode passar ali. Nesse primeiro caso, a paciente ela tinha um refluxo, foi controlado. A gente até vê na foto de cima já as resinas bem degradadas pelo ácido. Tá? Tem também uma translucidez que a gente nota ali nos dentes, nos incisivos centrais, né, que é bem típico desse desgaste na face posterior, na face palatina deles. Né? Então, a gente optou por fazer umas lentes de contato para corrigir a estética e corrigir as funções com guias de desoclusão, tudo. Então, fica um trabalho muito harmônico. Né? A gente devolveu uma naturalidade para o sorriso dela que ela tinha perdido com toda essa ação ácida ao longo do tempo. É uma paciente bem jovem essa aqui. A gente está mostrando fotos para quem está nos ouvindo e está só com o áudio. Se puder olhar vídeo, a gente tem vídeo tanto no Spotify quanto no YouTube, tá, pessoal? Só para vocês acompanharem os antes e depois aqui. No próximo caso, pode ir. Aqui também são dois casos. O da esquerda, que foi reabilitado com porcelana, e o da direita, que foi reabilitado com resina. Tá? Nesses dois casos, a paciente tinha refluxo associado ao bruxismo, porque os problemas eles se sobrepõem. Então, a gente tem um desgaste acelerado. E nesses dois casos, eu não coloquei na foto, mas também foi necessária uma reabilitação do setor posterior, dos dentes de trás, para justamente devolver essa altura do terço inferior da face que foi perdido. Né? Tu pode explicar por que essas duas situações se correlacionam, o bruxismo com a doença do refluxo? O refluxo, ele pode causar bruxismo. O bruxismo ele é multifatorial, tá? Mas um dos fatores de risco para desenvolver o bruxismo é o refluxo. Porque o refluxo, quando o ácido vem para a cavidade oral, ela aumenta a temperatura da boca. Isso desencadeia um processo neurológico um reflexo que começa a estimular a mastigação. Então, o paciente ele tem um apertamento ou tem um bruxismo contínuo por causa do refluxo. Eita, nossa. Por isso, talvez até que piorem os sintomas à noite, né? Exatamente. E à noite,
de dia ele pode ter um apertamento. Difícil ter um bruxismo de dia, né? Porque ele é muito violento, mas o mais nocivo realmente é o bruxismo noturno. Eu tava olhando aquela foto ali, tu vê toda um dano estrutural ali ao dente, né? Impressionante. E isso a gente volta, porque tu falou da anamnese, mas também volta para falar do exame Do exame físico, né, né? gurias? Porque olhar a boca dos pacientes é uma coisa que a gente precisa isso aqui é muito também claro, né? Tipo, porque o prestar paciente vai atenção. sorrir, né? Ele vai sorrir pra ti em algum momento. Eu espero que ele vai sorrir pra ti em algum momento na consulta, né? Então, fazer essa avaliação da cavidade oral também é importante no paciente com doença do refluxo, para Exatamente. encaminhar para o Exatamente. dentista também, para fazer a parte dele, porque senão tu fica só fazendo a parte médica e a parte funcional E isso assim, nem a da gente... cavidade oral a gente não se mete. Exato, e a gente nem... nessa questão a gente pode até nem discutir a questão estética, mas a questão funcional é muito... traz muito problema. Eu Exato. acho importante Exato. falar. Porque o estético, é claro, né? A gente fala, a gente valoriza. A gente e tudo valoriza. mais, mas cada pessoa sabe da É. sua valorização ali em relação à estética, mas a funcional é Exatamente. muito importante. Exatamente. Com Vamos ver a certeza. próxima foto ali. Nesse último caso, eu mostro, então, é um paciente que tem um refluxo por muitos anos. Então, ele teve um refluxo de um ácido, né, intrínseco, um ácido que veio de dentro, mas ele também tinha uma ação erosiva por um ácido de origem externa. Né? Ele consumia muito energético por muitos anos. Era um boêmio, era uma pessoa boêmia e ele, por muitos anos, ele consumiu energético. E, aliás, abri um parênteses aqui. Os piores ácidos que podem ir para a boca do paciente é o ácido gástrico, vinagre e água com limão. Então, lembrem, principalmente, guria, eu gosto de lembrar, que bom que ele falou, porque os nossos pacientes adoram, né, shots milagrosos, então, dentre eles está o vinagre de maçã, eles acham que emagrece, não emagrece. Tá, e também acham que a água com limão em jejum morna faz algum milagre, também não faz. Vocês até pode, né, Bruno, fala que, até sobre o consumo, por exemplo, da água com limão, do suco de laranja, que é melhor a gente não consumir em jejum, tem algum... O ideal é sempre fazer o consumo com algum alimento ou com uma água junto. Eu sei que às vezes, pela correria da rotina, é difícil a gente, no café da manhã, tomar um suco de laranja e comer alguma coisa, ou tomar uma água, mas sempre é bom associar... Pois é, o canudo não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença. Hoje se Pensei mostra a mesma que não faz tanta diferença. E nem, O Carol pensou a mesma entro coisa. e não entro Coma, nem no... coma. Exato, comer junto, né, para estimular a saliva, porque a saliva vai neutralizar esse ácido. Né? Então tem, claro, toda uma questão alimentar desses ácidos de origem externa, que provavelmente vai dar um outro programa, mas tem muita coisa também, muitas medidas que a gente pode fazer para não tirar esses bons hábitos, porque tomar um suco é um bom hábito, mas para talvez adaptar a eles. A aguinha com limão, eu não sabia que pro dente era tão danosa. Não, mas toma água com limão, só que come junto, né? O principal é não fazer em jejum, né? O principal é não fazer em jejum e estimular a saliva. Né? Toma Principalmente um golinho estimular a d'água saliva. pura em cima depois, Exatamente. dá uma lavada, entendeu? Exatamente. Mandar esse corte pra uma galera que eu Ih. conheço aí Exatamente. próxima. Fica a dica. Tá, tem Parece que mais vai alguma quebrar, coisa? né? Tá. Transparente. Ele tá bem translúcido. Eu fiz uma restauração com resina. A gente, na foto da direita, a gente vê aquele padrão que eu falei de desgaste na face, né, de trás dos dentes superiores. Impressionante. Então como eu falei, é um desgaste volumétrico. O ácido ele lava toda a superfície. E Né? a individualização, pelo que eu tô vendo, né, Bruno? Porque nem tudo é lente de contato. Tu faz com resina, tu faz Exato. com vários tipos de Exatamente. restauração ali. Bem legal. Tem mais fotos? Pra gente Não. olhar? Muito Tá. bom. Temos a última pergunta só, tá? Tá bom. Existem estratégias preventivas para proteger os dentes dos pacientes com refluxo crônico? Além daquelas medidas que a Carol já falou, como levantar a cabeceira da cama, evitar alimentos pesados antes de dormir, a gente tem algumas medidas locais, bucais, que a gente pode fazer. Uma delas é evitar escovar os dentes depois de um episódio de refluxo ou depois de um episódio de vômito. Porque o ácido vai estar muito concentrado na boca. A saliva ela não vai ter tido tempo para neutralizar aquele ácido. Então, evitar... Eu sei que é muito difícil, porque a pessoa logo em seguida já quer tirar aquele gosto ruim. Mas se puder evitar aguardar 20 a 30 minutos para escovar, melhor. Então, o que eu sugiro? Faz um bochecho com água.
faz um bochecho melhor ainda com bicarbonato. Bicarbonato é uma substância básica e vai neutralizar, então, aquele ácido. Se a gente escova o dente logo em seguida de um episódio de refluxo, vai estar muito amolecida aquela, vai estar muito vulnerável aquele esmalte. Então, a gente vai acabar acelerando o desgaste por um atrito mecânico, né? Por um desgaste mecânico. Então, a gente vai acelerar todo esse processo. Aqueles enxaguantezinhos bucais de gostinho bom também não são boas ideias? Sem álcool. Tá. Se tiver, pode fazer bochecho sem álcool. Mas o ideal é água ou bicarbonato, para neutralizar o mais rápido possível. Após Ana Dias tá aprendendo aqui, Tô porque chocada. ela tá se encaixando, Não, entendeu? ainda bem que eu não der. Não, o meu refluxo é transitório, né, gente? Vai nascer a Tereza, vai passar, tá tudo certo. Eu espero, porque eu nunca tive. Tá? Não, Então, vai assim, passar. E eu não tenho esses fatores de risco que vocês falaram Vai passar. aí. Exceto a aguinha com limão. Boa. Mas assim, chocada. É. Minha cara, dá pra fazer uma coisa só dos memes da minha Sai, cara. Deu assim, dá. ó. O que a gente pode fazer mais? Evitar a escovação com cremes dentais clareadores ou com carvão ativado. Porque são cremes dentais muito abrasivos. Eles têm um RDA. O que é o RDA? É o índice de abrasividade da dentina. Eles têm um RDA muito alto. Porque eles clareiam o dente por uma abrasão. Né? Eles removem por abrasão esse pigmento externo do dente. Não é um clareamento profissional que é de dentro para fora. Né? Então, paciente que tem refluxo e a gente coloca e ele escova ainda com esse creme dental abrasivo, ele também vai acelerar. Pior, tá. Tem um creme dental que tá para Eumex lançar aqui no Brasil, que é com fluoreto de estanho. O fluoreto de estanho ele se mostrou mais estável no meio ácido e ele forma uma barreira melhor nesse meio ácido. Então, tá para ser lançado, acredito também que tem um bom resultado. Outra medida daí em casos mais extremos, quando tem muita xerostomia, muita diminuição de salivação, saliva artificial, né, para também diluir esse ácido e neutralizar esse ácido de uma maneira mais eficiente. Então, na verdade, são essas medidas. A cara dela. Nem sabia que Essa existia eu saliva sabia. artificial. Eu não sabia. Essa eu sabia, mas assim, ó, eu queria complementar, porque eu aprendi muito sobre refluxo e cavidade oral hoje. É que a Adorei. gente não... A gente fica no nosso mundinho, Exatamente, guria. Por isso eu digo assim, ó, aqui o podcast é Aham. que eu Disciplinar. aprendo. Interdisciplinar. Tu não tem noção. Eu saio cada dia mais inteligente. Ela parou de falar a frase, não é lugar pra estudar, porque a gente aprende um monte de coisa aqui. Aprende. Tá, mas é que a gente tá aqui em todos os, né, de todas as áreas a gente fala. E as pessoas que assistem, às vezes elas assistem só aquilo que as interessa. Nós não, a gente hoje tem, assim, assuntos multidisciplinares. Todos de dentro, saúde, né? Mas a saliva eu descobri porque dentro da urogineco a gente usa algumas medicações para incontinência urinária que cursam com xerostomia. Então a saliva artificial seria aí uma Vocês sabem o possibilidade. que é? Que Eu substância não é? sei, Saliva mas eu sei que artificial? elas usam muito pouco, Não sei. Bruna. Não tenho experiência nenhuma com o uso. Eu só sei que Sim. existe. Que existe. Vocês utilizam um pouco Para mais? casos bem específicos, né? Bem E elas específicos. aderem bem, porque imagino que tem que ficar colocando, Exato, né? tem que colocar, tem tempo uma em tempo. receita. Tipo colírio. Exato, Né? exatamente. 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 Pois é. Mais alguma dica, doutor Bruno? Está tudo certo. Ou Essas são as agora dicas. posso... Se seguirem, Podemos encerrar o podem podcast, encerrar, senhora podem Doriza? Então tá. Aí eles mantiveram o profissionalismo, Viu pessoal. só? Ai, tu viu? É Só que eu olho- não quis constranger ele. Só olhares se chamaram de Bruno e Luciano. Tá, Né? Eu não quis constranger ele. Não chamou assim, ela- na primeira vinda. Aham. É na próxima próxima. vai Na ser próxima, pior. talvez Na vai ser próxima, pior. Tá bom. Aham. Na próxima, que daí a gente faz o episódio especial que a gente vai lançar pra vocês depois. Segredos dos bastidores, sigam nos seguindo. Ah, sim, é verdade. Pessoal, muito satisfeitos. Vocês têm alguma mensagem final que vocês queiram deixar sobre esse episódio, Carol? Acho que só para finalizar, meninas, é a questão dos cuidados alimentares. Então, as medidas comportamentais que a gente pode seguir, que são de fácil manutenção, e não se automedicar. Então, procurar isso aí. acompanhamento médico, procurar avaliação médica para ver se isso aí é refluxo mesmo, se tem que tratar, se não tem, se tem que investigar de alguma outra forma ou não. E fiquei muito feliz porque aprendi muito mesmo da parte da odonto Odontológica. hoje e Bom. agradecer o convite. Ai, Bruno, mensagem Foi ótimo. final. Parabéns, gurias, pelo programa. Até pra gente informar a população também desses problemas que às vezes a gente não nota, né? Como esses grupos silenciosos que a gente comentou hoje. E eu tenho uma mensagem final que eu falo para todos os meus pacientes, que é, vou falar até pra câmera, não se acostuma com a dor. A gente se acostuma com a dor, a gente acaba se adaptando à dor. Não se adapte à dor.
Perfeito. E tu tem mensagem final, Luciana Pérez? Não, eu não. Eu tô quieta aqui no meu canto. Eu cantando. também não, estou satisfeitíssima. Minha mensagem final é agradecer vocês dois pela disponibilidade para no sábado de manhã. Mandar um beijo pro pessoal do interior de Santa Maria. Sou uma Santa verdade. Maria A gente ia lover. saber se tu nos divulga lá. Porque tu Divulgo. tá na faculdade, né? Hã? Tu é professora também. Agora eu não sou mais prof. Agora Mas eu tu tô só era. no consultório. Tá. Aliás, minto, gurias, eu sou prof. Eu tô como professora na pós-graduação do Einstein. Então tu tá. eu vou Tá. uma Tu vai? vez por mês pra fazer a pós-graduação Então de tu NUT. pode nos divulgar lá. Ó, olha aí. Que eu fui aluna. Claro. Divulga o Fui aluna de episódio. lá. Eu fui aluna da pós de medicina e estilo de Verdade. vida. Maravilhosas. Então, um beijo pro pessoal do Einstein, um beijo pro pessoal de Santa Maria. Eu era Balari Muito Lover, obrigada. época da Balari, né? Ai, Há 75 mil anos atrás, quando eu era jovem, Luciana Pérez. 1900 e Guaraná de Balada, né? rolha. Tá Baladinha, Que baladeira. é isso que ela tá falando, faço Era- ideia. Quem mora em Santa Maria, coloca nos comentários se saber. lembra da Balari. Mas um beijo pra Santa Maria, assistam o nosso episódio. Bruno, obrigada. Carol, obrigada. Obrigado. Obrigada, amor. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.